Eu adoro quando o clima, quando a câmera, quando nada decide colaborar. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da série de resenhas de audiovisuais. A mudança da qualidade de imagem. What the fuck is happening? Pelo fato de ser através da webcam do laptop. Já que eu vou precisar dar uma olhada no roteiro desse vídeo, porque sim, esse vídeo está roteirizado. Aliás, outra observação é: talvez eu fique parecendo uma pensadora nesse vídeo, mas na verdade é uma tentativa de método para proteger o microfone do vento, já que eu estou gravando em área externa e num suposto banco de praça. Na mesma praça, no mesmo banco, né? Nesse caso, com o nosso filme, um filme nacional chamado Vida Maria, que é um curta-metragem e animação computadorizada, ou seja, foi praticamente todo feito por edições. Ele se passa no Ceará, inclusive foi patrocinado pelo próprio estado. Passados aqui os conceitos básicos, apesar de que esse vídeo promete um plus lá pro final, agora vamos conversar sobre os planos de filmagem. Na verdade, como eu disse, praticamente não há planos de filmagem, digamos, pois foi feito apenas por dentro de um computador. Dado essa explicação, digo para vocês que em certos momentos ele se torna parecido com o filme O Diabo Veste Prada, de acordo com os trechos que vocês viram aí. A impressão que nós temos é que é gravado por plano sequência, mas na verdade não, pois ambos possuem transições, ou seja, por isso não se categoriza em plano sequência. Em O Diabo Veste Prada, o que mudou durante o trecho foram as roupas da personagem. Já em Vida Maria, isso aconteceu com as próprias personagens, ou então as gerações, e isso vai de cada interpretação. Sobre a narrativa, ela se assemelha com um romance de formação, que demonstra a passagem da vida das personagens. Nesse caso, é feito com gerações e apenas, digamos que, pinceladas. Tanto que a problemática apresentada não foi finita, e eu acho que isso foi intencional, pois isso instiga sobre as possibilidades finais do filme, aquele tal de e se. As funcionalidades de personagem na trama é, digamos que contagiosa ou então hereditária, pois elas permanecem enquanto as personagens são alteradas para cumpri-las. Ao assistir, o espectador pode se deparar com um dilema do tipo: por que Maria X não incentivou a próxima geração? Ou talvez, por que Maria Y não persistiu? Mas na verdade, isso pode ser uma interpretação errônea, já que uma pergunta responde a outra. Nessa produção existe a intencionalidade que nos perguntemos essas coisas, para o nosso próprio incentivo. Mas vale citar sobre a meritocracia. A meritocracia é mentirosa, a meu ver, porque às vezes sim envolve sorte, não é só sobre o esforço, a gente tem que ser realista também. É claro que o esforço e persistência sobre os seus sonhos é importante, mas a gente não pode acreditar que todos têm a mesma oportunidade, que todos conseguem sair do zero e chegar ao final. Mas acontece que a meritocracia geralmente ela favorece as pessoas, né, na idealização de classe média para cima, tá? Então, sobre meritocracia, a gente tem que tomar cuidado quando a gente consome pessoas falando sobre isso e não botar tanta fé assim, porque talvez não seja real. Agora, o plus prometido foi um texto de minha autoria sobre a interpretação do filme. E pretendo publicar digitado, claro, talvez aqui na comunidade ou em alguma rede ao lado, mas por enquanto vou recitar aqui para vocês e vou ter que ler, né, porque eu não sei de cor. E, gente, esse é o fundo do poço para o ator, não é mesmo? Ter que interpretar lendo o roteiro, aí é... Mas vamos seguindo aí. Porque domesticar um animal o limita e o padroniza, assim o inferioriza. Saia pela manhã para trabalhar. Não esqueça de trancar bem o portão, nem de voltar para alimentá-lo no almoço, o mesmo para o jantar. Mas se o cão foge, já desacostumado com as ruas, não sabe voltar para casa, não consegue mais comer. Se por sorte for encontrado, voltará a ter dependência em seu dono. Os homens saem para trabalhar e não podemos sair, pois precisamos deixar a casa em ordem. O almoço não pode atrasar. Se as crianças bagunçarem a casa, o pai, bravo, as tratará feito bicho. Se eu tivesse um emprego... Mas o que pôr no currículo? Que tristeza! Não há como deixar os pequenos sozinhos, eles não são capazes de cuidarem de si mesmos. Contextualizando a minha interpretação sobre o curta-metragem,
basicamente é sobre algo que acontecia majoritariamente no século passado e os anteriores, claro, sobre a parte de que a mulher, a esposa, geralmente, porque precisava de um casamento, cuidava da parte doméstica enquanto o homem saía para trabalhar. Isso aconteceu também nessa narrativa da produção. E isso ainda acontece em algumas regiões do nosso país, assim como de outros, ou seja, isso não acabou. Apesar de eu ainda não poder confirmar para vocês que o texto na íntegra será publicado em alguma rede ao lado, ou mesmo aqui nessa, pelo menos eu já posso divulgar que terão posts e imagens relacionados ao texto que eu escrevi em breve numa das redes ao lado, aquela que está aqui na descrição do vídeo. Aliás, sobre ele, espero que tenham gostado do conteúdo e nos vemos no próximo. Motoqueiro. No mesmo banco? Não. Se não tivesse um emprego,